Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse lugar criado para te trazer cura, inspiração e transformação. Hoje, com muito carinho, eu quero receber aqui a Poliana Oliveira, uma amiga querida que a mentoria RG me apresentou. Oi, Poliana. Oi, Lude. Prazer te ter aqui, minha amiga. Prazer é todo meu. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Que Deus te abençoe cada vez mais. Oh, essa foto que está aqui é uma representação, né, de algo muito especial. Foi o primeiro dia que eu conheci a Poli, e aqui também tem uma amiga querida, que é a Sinara. Nós somos as amigas de Deus, né? Poli, eu tenho visto um pouquinho o seu trabalho, né? Quanto que você tem crescido aí dentro da psicanálise clínica. Eu me lembro de quando eu te conheci, você ainda estava na época estudando escondida. Que história é essa? Conta aí para o pessoal. É uma longa história, hein? Claro, eu fiquei muitos anos sem estudar e a gente vai e perde o ritmo, né? Essa questão de estudo, a gente tem dificuldade para aprender. Mas num determinado tempo da minha vida, numa determinada situação da minha vida, eu vi a necessidade, né? Que foi de buscar mais conhecimento e o principal, olhar mais para mim também. E talvez você que está assistindo esse podcast, você vai se identificar com a história da Poliana, né? A Poliana traz uma história de abandono paterno na infância. E hoje ela trabalha com outras psicanalistas para poder trabalhar a identidade delas, a autoestima, porque essa autoestima, ela não vem do agora, né? Ela vem da nossa infância, né, Poli? Conta aí um pouquinho para nós sobre como que você começou a trabalhar e se identificou com essa questão do chamado, né? Porque é um chamado, como você mesma diz, um chamado de Deus para poder trabalhar com outras amigas da mesma área e trabalhar a autoestima delas. Você se via muito nessa situação. Sim, a questão da autoestima, a gente, claro, a nossa autoestima, ela é construída na infância, né? Eu sofri esse abandono paterno aos 6 anos de idade. E a minha vida inteira eu achei que era somente um abandono, né? Mas eu sofri várias feridas emocionais, né? Rejeição, abandono, humilhação. Muitas coisas a gente passa. E nós, como psicanalistas, a gente sabe, né? O tanto que isso prejudica a nossa vida adulta. Então, a minha autoestima, né? Ela não foi uma construção fácil. Então eu nem sabia o que que era autoestima. Para mim, a autoestima era só esse cuidado externo, né? Que é o autocuidado, né? Mas a autoestima verdadeira, ela é cuidado de dentro para fora. E isso é construído na nossa infância. É a forma que a gente se vê, né? Exatamente. E aí, com essa questão do abandono, né, do meu pai, eu sofri muitas coisas e tive muito prejuízo na minha vida, né? Desde a infância, adolescência, até na fase adulta, Poli, de onde você veio? do interior do Pará. Pará. É paraense que fala, né? É sim, Como que você veio parar nessas terras de Goiás? a gente ficou muitos anos lá ainda, né, no Pará, depois que meu pai foi embora. E em determinado tempo, né, minha mãe sofreu muito também na questão de ter que criar as filhas sozinha, né? Todas as filhas mulheres. Então, assim, a minha mãe sofreu muito também nessa questão. E com tantas dores, né? Que ela carregou sozinha para criar a gente, né? Que financeiramente também a gente passou muita situação difícil. Graças a Deus a gente nunca passou fome, mas assim, situações de precisar mesmo de ajuda, né? De terceiros. E eu acredito que sim, foi toda a orientação do Senhor para a gente vir para Goiânia. Sempre tem um propósito maior, né, É. Poliana? Então, assim, a minha mãe, o sonho dela era vir pra cá, só que ela não tinha essa segurança, né, pra vir. Porque uma mulher sozinha, com 3 filhas, né, mas aí Deus orientou ele direitinho, deu tudo certo. Claro, foi um processo bem difícil, porque a gente nunca tinha saído do Pará. Você saiu de lá de que idade, mais ou menos? Tinha 14 anos, 13 para Já era uma 14. mocinha. E na época da adolescência, para fazer uma mudança de estado, porque mudando não é só o estado, né? Muda o estado, muda de escola, muda de casa. Tem que ter uma forma de lidar, né, de falar. E quando a gente chegou aqui, eu lembro até hoje, foi final de 2000. E estava muito frio. E no Pará é quente. Então a gente tinha necessidade de roupas de frio. A gente passou. Teve, claro, muitas ajudas, né? De pessoas que ajudou gente. Mas foi uma mudança muito drástica para nossa vida, porque mudança de estado, né?
É uma cultura nova, pessoas novas, ambiente novo, tudo novo. Nós não conhecia quase ninguém e aí veio até a questão também da escola, né? Que hoje eu sei o que é bullying, mas eu acabei sofrendo bullying também. A questão da forma de vestir também. Porque no Pará, eu vim de uma religião muito tradicional. Então eu já cheguei em Goiânia, já para a escola com, né, roupa tradicional de crente, saia, blusa de manga. Então assim eu sofri, mas graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que ele não deixou aquilo me atingir. Mas é claro que aos pouquinhos a gente vai entendendo bem, é o cuidado de Deus, mas isso também interfere na nossa autoestima, porque é uma coisinha, né? Vai acumulando, né? As pessoas acham que, ah, não, só isso aí, tem isso e não tem nada a ver, né? Mas é uma coisa que você escuta aqui, outra ali, uma situação que você passa, isso tudo. Quando você percebe, você não sabe mais quem é você, porque as pessoas A identidade vai ficando deturpada, né? claro, vai. Por isso, assim, hoje a gente sempre pergunta para as pessoas, né, na terapia: quem é você? Como você se vê? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque vem muito essa questão também da baixa autoestima, né, para mim. E sempre as mulheres falam: eu não sei meu gosto, não sei do que eu gosto. É uma pergunta realmente assim difícil às vezes das pessoas responderem, porque se você pergunta, né, Polly, quem é seu filho, o que que ele gosta, o que ele faz, tu sabes dizer tudo. Mas são perguntas profundas que geralmente não são perguntadas no dia a dia, né? E aí quando perguntam é um confronto, né? Quem é você? Você se lembra da primeira vez que você ouviu essa pergunta? Eu não me recordo, mas assim, eu me lembro no momento da terapia que eu fiz, né? Foi gratuito do instituto também, que ela me fez essa pergunta. Eu não sei se já isso aí antes, mas assim, a que eu me recordo foi desse momento, que foi realmente, eu acho que foi uma oportunidade chave para mim, porque quando eu sentei para responder aquela pergunta, era quem é você, como você se vê? Eu só coloquei ali algo que a gente sempre escuta. É a profissão, é esposa, é mãe, né? É o que você faz, mas quem é você por dentro? Como você se enxerga no espelho? Sem esses rótulos, né? Sem esses papéis. É. Então, assim é o que a gente escuta, né? Então, realmente a gente tem que entrar até no momento terapêutico, que é uma construção. Você vai construir essa autoestima feminina, né? Mostrar que aquela mulher, aquela pessoa realmente é alguém por dentro, buscando a verdadeira essência. E é tão fantástico, né? Quando a gente trabalha dentro desse set terapêutico, a gente vê mudanças, né? De pessoas que se encontram e que às vezes se descobre tanta criatividade, é uma nova forma de ser. Às vezes se descobre o quanto ela pode ainda estudar, que não existia um tempo específico, né, para ser paralisado ali, mas sempre há um tempo de recomeçar, né, de recalcular a rota e seguir em frente, né? E agora você tem trabalhado aí com as meninas, né, que também são da mesma profissão. Olhar para você também foi difícil. É, o início de trabalhar dentro dessa psicanálise clínica para poder atender. Você já se encontrava, você já sabia quem você era até então. Você teve alguns impasses também de bloqueio, de impedimento. Tive vários, né? Vários conflitos internos. Eu falo assim, que Deus me colocou num esconderijo. Ele foi me preparando de uma tal forma para eu conhecer a psicanálise. Eu até quero frisar isso daqui porque tem uma pessoa muito especial que eu quero mencionar, que é a Maiane, que é a pessoa que me indicou, né, para eu conhecer a Ângela Cirino. É um processo, né? Foi longo esse processo que eu precisei de colocar meus meninos na aula de música, né? Não precisei, mas foi orientação de Deus. Hoje eu vejo como tudo uma caminhada do Senhor. E eu paguei uma aula de música somente para mim conhecer essa pessoa, né? Que hoje eu quero honrar ela aqui, que é a Maiane, que através de todo o sofrimento na época, né? De todas as crises que eu estava passando, e no momento da gente conversar, enquanto eu esperava meus meninos para fazer aula de música, ela foi me escutando e me falando dessa Ângela Cirino. E então comecei a seguir, só que, porém, não tive hábito de ver mais, né? Então eu não acompanhava ela, só coloquei para seguir no Instagram. E no final do ano, né? Eles fizeram um ano, e no final do ano eles não quiseram mais fazer aula, então eu tirei. E com 2 meses que eu estava em casa, eu estava acordada, acordei de manhã, e eu estava realmente numa fase bem crítica, né?
passando por muitas situações delicadas na minha vida pessoal. E um dia eu entrei no Instagram e vi lá, né, live ao vivo. E eu entrei por acaso. E naquele momento eu sei que foi Deus que me fez clicar no Instagram, eu entrar na live, porque naquele momento tudo que eu estava sentindo, parece que ela sabia disso tudo que eu estava, né, passando. E a partir daquele momento foi um despertar, né? Eu levantava todos os dias escutar ela. Eu acompanhei, né? Fui acompanhando as lives dela, fui entendendo muitas coisas que eu estava passando naquele momento, muitas situações, fui entendendo um pouco da minha história. Claro que nas lives não é algo profundo, mas você já começa a ter esse despertamento aí para isso. E aí, quando ela falou referente a atendimento, né? 0800, eu fiz o cadastro por fazer, porque eu achei que também muitas pessoas acham que não tem um atendimento, né? E eu fui atendida por uma pessoa maravilhosa também, que eu mencionei ela aqui. E foi justamente nesse dia que eu voltei a sonhar algo da minha infância. Da minha infância, eu tinha um sonho de fazer missão, de ajudar pessoas. E eu vim ajudando pessoas desde a minha infância. Só que eu ajudava, assim, cesta básica, uma roupa, alguma coisa, né? Até medicação já comprei para pessoas que eu nem conheço. Mas assim, parte daquele dia, eu entendi o que Deus queria fazer através de mim e da minha vida. E algo me despertou. Aí quando a Ângela lançou, né, a nova turma, eu, né, não me contive, fui lá e fiz a inscrição caladinha, não falei para ninguém, né? Comecei a estudar em junho de 2023. Então assim, caladinha, eu fiquei, não comentei com ninguém, falei: Senhor, se tudo isso que eu tenho aprendido somente nessas lives se for para o meu bem, para minha melhora, eu quero entender melhor o meu relacionamento, né? Que não estava bem. Eu quero entender melhor como ser uma mãe melhor, porque a situação tava, como eu estava sangrando, tantas dores, tantas feridas. Eu estava descontando na vida dos meus filhos, na educação, na criação. A minha ansiedade na época já estava atingindo eles. Então, assim, era perceptível a situação. Reflete muito nos filhos. O que você está passando. Sim, então assim, eu entrei calada e falei, é algo novo. Eu não conhecia, para falar a verdade, eu fiz inscrição no curso da psicanálise sem nem saber o que era psicanálise. Então assim, hoje eu sei que foi tudo direção de Deus. E aí eu estudei caladinha, entrei com crises internas caladinha, porque também veio a questão né, de eu perder meu espaço de eventos. Eu trabalhava, era independente financeira. Então, assim, eu precisei de passar por isso tudo, por esse processo também de perda, né? Que é um tumulto, a gente sabe, né? Então, assim, ali eu tive crise de ansiedade, tive que ser medicada. Mas eu sei que tudo foi o Senhor. Querendo ou não, Poli, eu também passei por um processo, né, semelhante. Quando você faz uma transição de carreira, quando você tem escolhas, o financeiro ele cai bastante, né? E aí é assustador, porque aí a gente tem que vir numa nova realidade, né? Você acha que isso foi o que engatilhou também essa questão da sua ansiedade na época? Então, na época, Lude, como eu já estava assim, passando por um momento muito delicado, fisicamente, psicologicamente, né? Um conjunto completo para derrubar uma pessoa. Quando a pessoa não sabe o que é uma saúde mental, ela não sabe, ela luta todos os dias para sobreviver. Ela não sabe o que é viver. Ela pensa em sobreviver. Era isso que eu fazia. Todos os dias eu tentava sobreviver. Então eu não sabia o que era essa saúde mental. Eu não entendia, então eu ia tentando viver cada dia, e um dia após o outro. Só que sem perceber, cada vez eu estava me afundando porque eu não sabia conter as minhas emoções. E como eu estava de uma forma muito delicada na vida, quando isso tudo aconteceu, aí foi onde o pico maior da ansiedade, que eu precisei ser levada às pressas para emergência. Foi um contexto, né? O teu corpo já estava gritando, estava caos, instalado. Há anos. E em questão dessa questão da saúde emocional, eu até quero mencionar aqui, porque assim, tem muitas mulheres que às vezes sentem dor de cabeça, dor de estômago. Eu fiz vários exames, até endoscopia, né? Que é aquela queimação, dor de cabeça. Eu achava que era todo dia, queda de cabelo, dor muscular, era todo dia.
E eu não sabia, era só remédio, medicação, medicação e nada resolvia. E os exames médicos também nada, dava nada. Então, assim, tanto é importante, né, a gente saber e buscar ajuda, que era outra coisa também, que eu não sabia buscar ajuda. Por isso que o conhecimento ele é libertador, né? Ah, eu passei por alguns processos na minha vida que eu não sabia nem que existia psicólogo e eu passei por momentos de depressão profunda e eu não busque ajuda por não saber, porque muitas das vezes a gente passa e as pessoas pensam assim, ah, podia ter buscado, mas é porque a gente não sabe. Como que você vai buscar algo que o seu cérebro não conhece, né? E foi esse processo que aconteceu contigo até então. Você também conheceu o que era ter uma saúde mental, que existia uma possibilidade de você buscar alguém, algum profissional para poder contribuir e ajudar. E aí a maioria das vezes fazia o quê? Ia ao médico, né? Ia no pronto-socorro, passava para uma consulta, fazia exames e não dava nada. Isso era um alívio ou era desesperador? Era desesperador para mim, porque o que que eu escutava, né? Como eu sempre gostei de me arrumar, que a questão da autoestima, né, externa para mim por fora, eu estava bem, eu estava sorrindo, eu estava feliz, alegre por fora, estava bem arrumada, bem vestida, trabalhando, atendendo, cuidando de casa, marido, filhos, isso tudo eu estava fazendo. Com excelência, todo mundo me elogiava, né? No trabalho, tudo, mas por dentro, só Deus sabia. Quando ficava sozinha, sentia ali um vazio, uma dor Uma profunda? dor profunda, um vazio que nada enchia. E essa questão da depressão, Ludier, assim, eu nunca fui diagnosticada com a depressão, mas eu me recordo que algumas vezes eu me levantava da cama, eu dava aquele salto da cama, porque eu entendia que se eu ficasse ali eu não levantaria. E por várias vezes eu pulava da cama e falava para minha própria cama: com autoridade você não vai me ter, você não vai me ter porque eu não posso cair. Principalmente pela vida dos meus filhos. O corpo queria ficar ali, né? O corpo queria ficar quietinho, isolado, escondido. Até você ali tentar conversar com si mesma, conversar com a cama, dizer: fica aí, eu não consigo, eu não posso. Isso foi um divisor também, porque você poderia não falar, você poderia só viver aquele momento ali. E quando você cai na depressão poli, já fiquei em vários momentos assim. É horrível porque você não tem energia, não tem força. Se você se permite deitar, você não fica sem força para se reerguer, para se levantar. Sim, e quando você também não tem uma rede de apoio, gente, isso pesa muito. Para quem tá nesse sofrimento, isso aqui é até bom, né? Para quem tá me escutando, é buscar ter uma rede de apoio, buscar até pessoas que pode entender você, que pode falar assim, eu tô aqui e pode contar comigo, sem te julgar. Porque o que eu mais escutava era isso. Por que que você tá falando que tá ruim se você tá bem, né? Porque como eu me arrumava, trabalhava, por que que você está reclamando? Por que que você fala que precisa de ajuda psicológica? Você está super bem. Era isso que eu escutava. Então, para gente que não tem uma rede de apoio que entenda a gente, fala assim: não, não, tá tudo bem. Você está precisando de ajuda. Vou te levar para o psicólogo, né? No médico especialista para cuidar de você. Mas eu não tive no. Então, por isso que eu creio que foi Deus que me direcionou para entrar no curso, para mim fazer esse curso. E com tudo que eu passei, né? Todo esse sofrimento que eu precisei lidar com isso tudo sozinha. Desde o início, como eu não tive ninguém assim para andar comigo, para me ajudar, para auxiliar, para falar assim, Poliana, faz assim, vai por esse caminho, ou eu tô aqui. Eu precisei lidar com isso tudo sozinha. Poli, a nossa jornada, querendo ou não, ela é solitária, né? E esses momentos de solidão mesmo, porque vem, né? Nesse sofrimento interno ali na solidão, eles também trazem experiências que hoje você só é e está se tornando quem você de fato é. E nasceu para ser pelos sofrimentos, pelas dores. Não tem como, né, a gente gerar um testemunho sem passar pela dor. É impossível ter um milagre se você não passa por nenhuma dor. Então, tudo foi propósito do Senhor, né? Ele sabia que tinha um propósito maior dentro da tua trajetória de vida para que você se encontrasse, para que você também pudesse estar bem, para transbordar para outras pessoas. Porque hoje você sabe, né? Quem cuida também precisa de cuidados. Hoje eu olho para trás no meu sofrimento desde a minha infância.
Eu até agradeço a Deus, que é algo que as pessoas assustam. Tem momentos que eu falo em terapia, né, com as pessoas que eu atendo, né, elas falam assim: "Vai chegar o momento que você vai agradecer pela sua história". Às vezes a pessoa não entende. É tudo um caminhar. Lá na frente você vai entender o que eu estou falando, mas hoje eu olho para trás, eu agradeço por tudo que eu passei, porque todo o sofrimento que eu passei, eu adquiri experiência, né, adquire também autoridade para falar no assunto, que é algo assim que quando Deus coloca, ele te dá autoridade para isso. É, a questão do isolamento foi necessário na minha vida, hoje eu entendo, né, para curar as minhas feridas que eu precisava sozinha, e hoje eu tenho esse chamado, né, para ajudar também as psicanalistas, desde o início até no momento de você ir para um atendimento, né. Vai passar pelos estágios, fazer os atendimentos, ter uma postura. Por quê? Porque eu passei por isso, eu tenho autoridade para falar e para orientar elas também nessa questão, né. Vai dar certo, não desanima, acontece isso, acontecem os gatilhos. Então, assim, sem perceber, antes elas já vinham até a mim, falavam de algumas dores, alguma insegurança, né, e eu sempre estava orientando: "Olha, vai dar certo, eu já passei por isso, continua". Então muitas psicanalistas não desistiram, né, de terminar o curso, continuou até hoje. Até hoje tem pessoas que chegam para mim e falam: "Poliana, eu preciso terminar o curso, tem como você me ajudar a me auxiliar? Eu tô com dificuldade nisso, naquilo". E assim veio muitas psicanalistas para mim nessa questão. Então por isso que hoje eu falo, né, é um chamado de Deus, foi um chamado de Deus. Deus me despertou lá no meu atendimento. Olha que bacana, né? E você falou sobre algo tão interessante, né? Sobre a gratidão de você hoje conseguir ser grata pelo que você passou, pelas dores que você viveu. E a gratidão, ela é um exercício poderosíssimo, né? Porque quando existe algo de ruim que a gente passa nas nossas experiências, a tendência é a gente pegar aquilo, né, aquela dor, e a gente se prostrada diante da dor e fica agarrado ali. Mas quando você consegue entender que você mesmo diante da dor vai passar, é um tempo. E é claro, cada coisa que acontece existe um tempo determinado por Deus aí na Terra, né? E esses tempos às vezes demoram, porque hoje a gente está vivendo uma geração, nós estamos vivendo um período de muita ansiedade, né? As pessoas querem que tudo aconteça muito rápido, querem prosperar muito rápido, Querem o resultado imediato. querem resultados imediatos. E a vida não é assim, né? A gente sabe que na prática acontecem dores, acontecem muitas coisas na nossa trajetória para você conseguir realmente, de fato, seguir o propósito que você tem aqui na Terra, né? E não é fácil, mas muitas pessoas ainda se apegam a essa questão de se comparar, né? E achar que tudo tem que acontecer de um dia para o outro. Algo que eu creio que me ajudou e te ajudou também foi a questão de ter um mentor, uma mentora, que isso faz com que a gente consiga pular algumas etapas, né? E aprender a colocar em prática algumas coisas que sem conhecimento ou sem ajuda de um mentor é impossível, né? Sim, e até da questão também, né, da mentoria da Amélia. Foi tudo orientação de Deus, porque realmente Deus viu que eu precisava de ter alguém com essa autoridade também, de me mostrar, né, o que realmente eu estava vivendo, me mostrar o quão bom estava sendo a minha vida. Então, quando eu comecei o curso, eu fiquei procrastinando 6 meses, e no final de dezembro, quando foi em dezembro, né, que foi onde eu conheci também a Amélia. Foi tudo direção de Deus para mim entrar na mentoria, que foi realmente um processo da minha transformação, a partir do momento que eu passei por esse processo da transformação, que foi algo muito profundo dentro de mim. Hoje eu falo assim que 50% da minha mudança foi acionada, 50% foi a mentoria RD, mas em tudo isso foi Deus, em tudo isso foi Deus, sempre. Ninguém me mostrou, ninguém me falou, foi tudo Deus que me orientou para estar. Então, assim, claro que foi um processo difícil, porque transformar não é fácil. É muito doloroso quando você realmente se depara, né, com você mesmo na frente do espelho, falar, eu sou essa pessoa, né, eu tô vivendo assim. Então, realmente é um processo muito difícil. Tem muitas pessoas que abandonam o processo da transformação, porque é igual você estar na casulo e estar na zona de conforto.
Tá apertado, tá doendo, mas você tá lá. Porque quando você sabe, você tem que romper, você tem que enfrentar para sair daí, para realmente virar uma borboleta e voar. Você vai precisar se desafiar, você vai precisar enfrentar. Parece confortável, né? Sim, só que é algo tão lindo, porque assim, quando você enfrenta esse enfrentamento, a gente aprende, né? Na mentoria, esse enfrentamento foi onde eu realmente me entreguei. Eu enfrentei gigantes, né? Que para mim era como se fossem muralhas na minha frente, em questão principalmente de já aparecer nas redes sociais, de fazer vídeo, gravar, de fazer lives, palestras. Isso tudo foi um misto, tudo ao mesmo tempo, porque foi quando eu estava finalizando o estágio, né? E então assim, eu enfrentei. E assim, eu senti que era Deus já preparando, né, para o meu propósito, para o meu chamado. Então, eu enfrentei. Quando você enfrenta, você sai do casulo, porque você percebe que tem um mundo maior do que você está vivendo ali, no escondido, quietinha, né? E tem muitas psicanalistas se escondendo. Às vezes faz o curso por fazer. E tem poder guardado dentro de si e ainda não foi descoberto. Exatamente, e eu vejo muitas mulheres, não só as psicanalistas, mas muitas mulheres se escondendo. Às vezes tem um grande chamado para ministrar, para cantar, para levar a palavra, né? Para fazer muitas coisas, mas está escondendo porque tem medo de enfrentar. Olhe, quando eu comecei os meus atendimentos, eu já estava atendendo, já tinha um tempo. Eu achava que o meu nicho era só trabalhar com mulheres. E aí eu fui ministrar uma palestra na igreja do meu pai e ele falou para mim assim: "Não, você não tem que trabalhar só com mulher, não. Você tem que deixar com o homem também, que nós também precisa". E engraçado, essa palavra dele acabou me trazendo outras aberturas dentro dos meus atendimentos. Porque eu também abri a chance também de atender os homens, sabe? Mas dentro da psicanálise existem vários nichos, né, onde você pode ir trabalhar. Hoje além de ser mulheres, são também meninas que estão sendo formadas e já são formadas, né, na sua área, na área da psicanálise clínica. E onde que foi que veio essa viradinha de chave para trabalhar com as psicanalistas? Essa virada foi no ano passado, né? Foi assim, igual eu falei, né, antes mesmo, né, de eu entender esse chamado de Deus. Eu já atendia ela, já orientava ela sem perceber, vinha uma aqui, outra ali, né? Então, quando eu busquei a ajuda, né, da social media, que também tem ajudado muito nessa questão de se posicionar. E é tão engraçado como Deus vai trazendo as pessoas. Às vezes Deus traz alguém para a sua vida somente para ser uma ponte, para te mostrar aquela pessoa. Quando você percebe aquela pessoa que foi a ponte, ela não pertence mais ao seu ciclo de amizade, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte hoje, eu entendo, porque antes eu não entendia. Sofria muito? Sofria. Eu sofri e hoje eu entendo. E eu vejo assim, quando Deus está movendo, né? Quando Deus está movendo para essas pessoas, então hoje eu tenho essa sensibilidade de entender. Então assim, ele trouxe uma pessoa para me passar as social medias, né? E quando elas vieram para mim, que eu também eu era daquelas, ela tá fazendo, vou fazer também. Se fulana, que é a questão da comparação, com certeza as pessoas estão se comparando e ela ia seguir todo mundo. Ah lá, fulano tá fazendo vídeo disso, vou fazer também. Vou tentar fazer isso aqui, vou fazer, né? E acaba que não se encaixa, né? Não parece que nada tá legal, nada tá bom. Fica uma bagunça porque você não tem uma orientação direta. É a questão da persona, né? Quando elas vêm e falam, Poliana, você já tem uma persona, você já tem seu nicho. Eu falei, não sei de nada, eu não sei de nada. Então foi realmente uma construção, um novo posicionamento, né? Hoje na minha rede social eu não tenho vergonha de mostrar, mas antes eu tinha vergonha que a nossa rede social, né? A nossa, agora nós somos figura pública, né? Por quê? Porque a gente atende online, então não é só algo pequeno, é algo para o mundo. Então assim, hoje eu não tenho vergonha de mostrar, mas antes eu tinha, porque lá não tinha nada sobre psicanálise. Lá não tinha nada falando sobre o que eu fazia, meu trabalho. Então, quando elas vieram, elas me passaram sua orientação, né? Falaram: olha, você precisa de uma persona, você precisa de um nicho, você precisa saber qual o seu público-alvo.
E como sempre eu falei: "Não, eu quero trabalhar com mulheres", porque eu já trabalhava na igreja, né, já tinha essa questão das atividades mais femininas. Então muitas mulheres já vinham para mim também. E aí elas foi algo bem confrontante para mim, porque eu queria as mulheres, olha, mas só mulheres. Então realmente a gente ainda lutou por alguns meses. A gente fez testes, né, deixamos aberto somente para as mulheres cristãs, mas porém a gente não teve resultado. E foi no momento que a virada de chave foi quase no final do ano, que realmente elas falaram: "Poliana, é o momento de você pensar sobre isso". E eu falei: "Quer saber de uma coisa? Cheguei até aqui, ou vai ou não vai". Então foi quando eu falei: "Vambora". Eu recebi a orientação e persisti, né, persisti. E aí foi onde mudou totalmente a minha rede social, o meu posicionamento, a direção do que eu falo, né, para a pessoa certa, as dores, que é algo, né, que realmente a persona, realmente a gente tem habilidade para falar. Então, assim, foi realmente lá onde precisava que essa orientação, né? Desde quando o estudante começa o curso, toda a dificuldade que ela vai ter, toda a construção que ela vai precisar criar para ela mesma. Então, assim, hoje eu já tenho essa orientação. E como isso tem mudado, né? Tanto para mim pessoal, para o meu crescimento pessoal, né? Melhorou a minha autoestima também pessoal e na autoestima clínica, que é algo diferente, né? Essa questão da autoestima e autoridade, né? Essa questão de estar falando autoridade, porque foi isso que eu passei de experiência, né? Então hoje eu tenho essa facilidade e mudou muito, né? Eu tive meu retorno financeiro, começou daí. Olha que legal, né? Muitas meninas estão aí ainda iniciando a jornada, né? Não pode desistir. Eu também, hoje não sou sozinha mais, né? Hoje eu tô aqui diante dessas câmeras, foi com a ajuda de pessoas, né? E Deus vai alinhando e vai trazendo realmente, de fato, as pessoas para somar com a gente. Porque quando a gente se formou, creio que isso também aconteceu com você. A gente atendia, a gente fazia as nossas vídeos, a gente mesmo gravava, e aí aos poucos a gente vai entendendo que para crescer, a gente precisa de pessoas fazendo habilidades que a gente não tem, né? Por exemplo, eu sou péssima na tecnologia. Hoje eu tenho umas pessoas que estão ali somando comigo. Tem Léo, tem a Thais. Então, eles sempre estão me direcionando. Na clínica onde eu trabalho também, tem um rapaz que trabalha com marketing. E de vez em quando eu faço uns vídeos com ele me orienta, sabe? Então, assim, e a gente não cresce sozinho, a gente precisa de alguém. Por isso que é importante, né? Você ter uma mentora, para poder também te ajudar a encontrar, de fato, o que é que você precisa para romper aquela área que você está precisando, né? A área que você deseja e almeja, tá? Talvez a gente queira abraçar o mundo, né? A gente quer ser a salvadora da pátria, né? Mas não é assim, a gente precisa focar. E aí é para isso que a gente precisa de orientação, né, É, Poli? orientação da pessoa certa, né, que entende também. Eu vejo também que é um bloqueio muito grande, né, das pessoas quando, eu enfrentei isso porque, como eu estudei à distância, eu não pude divulgar, né, durante o meu estudo. Mas isso é tão importante, gente, desde lá do início, já começar a divulgar sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo, para você já ir construindo, né, a sua carreira, a sua profissão. Então, hoje eu percebo esse bloqueio de muitas mulheres, muitas psicanalistas, com medo de demonstrar, de falar o que você faz, medo do julgamento, né? Primeira coisa é o autojulgamento, se prova, né, o autojulgamento. Então, assim, tem esse medo de falar, tem esse receio, às vezes, de gravar um vídeo e falar errado ou esquecer, porque esse curso ele pega muito assim também as donas de casa, aquelas mulheres que vivem por muito tempo, igual a gente, né, muito tempo sem estudar. E chega em um momento da vida que percebem que não estão fazendo nada por si e vai procurar, né, fazer alguma coisa. Então tem muitas mulheres que ela não vem de uma formação, ela vai construir essa formação por si própria. Então já está com esse receio, esse medo, esse bloqueio. Então é muito importante a gente estar com as pessoas certas, orientando,
passando pelos momentos que pode acontecer uma fragilidade, né? Mas é muito importante saber, nossa, mas tem fulano que eu posso socorrer, eu tenho fulano que eu posso ir lá e falar da minha dor, da minha fragilidade, de algo que eu não estou entendendo e posso socorrer lá, né? Fala um pouquinho do que você tem, que você pode transbordar aí para as meninas conhecerem, às vezes te procurar para poderem buscar uma orientação ou às vezes até o seu trabalho com terapeuta. Sim, então com isso tudo que eu passei, né, com a necessidade de ter alguém, porque quando a gente termina, né, ilude, e eu acredito que quando você não tem alguém, não tem grupo, não tem, igual a gente já passou, tendo a orientação dessa pessoa que entende, é muito difícil você saber ou fazer. É difícil você saber como quando sai os estágios, é como se diz, agora você está sozinha. Então você precisa correr atrás para você ganhar clientes, falar do seu trabalho, você tá sozinha. Então, com isso tudo que eu passei, hoje eu abri um workshop, né? O workshop vai ser o quê? Para mim passar toda essa experiência que eu vivi, tudo que eu passei, o que eu conquistei, onde eu cheguei, né? De me posicionar de uma forma diferente, de ser uma psicanalista que hoje eu tenho meios onde eu posso fazer os atendimentos sem aquela ansiedade de antes. Claro que a gente não tem 100% que vai acontecer na sessão, que cada psicanalista tem sua história, tem a sua dor. Então, assim, tem muitas psicanalistas que têm aquela ansiedade ou até mesmo, né, aquela questão que eu já te comentei sobre a questão, né, de buscar muitos cursos, muitos estudos. Termina um curso e já vai fazer outros cursos também. Tem uma pilha de livros. Às vezes você é as pessoas com uma estante cheia de livros, mas nem coloca em prática. Acha que o que está ali é o suficiente. Mas isso tudo é um vazio, isso tudo é uma baixa autoestima da psicanalista. Por quê? Porque é algo que ela não se sente segura para atendimento, é algo que ela tem buscado mais e mais cursos. Tudo que eu passei, eu quero passar nesse workshop, né? Vai ser uma imersão, vou estar ensinando a estar conduzindo cada parte, cada área, o posicionamento, a rotina também, essa disciplina também. Que uma psicanalista mesmo atendendo em casa precisa ter uma rotina saudável, ter tempo para você, tempo para o descanso. Isso tudo vai ser passado dentro desse workshop. Como é que faz para as pessoas que estão assistindo, as psicanalistas que querem participar do workshop que você está à frente? Então, o workshop vai estar lá na minha bio, o link para você acessar, fazer o cadastro, e não é somente o workshop. Para quem adquirir o meu workshop, vai ter 2 workshops com a minha social media, qual vai ser dia 10 e 11 do 3, também, cada um de um dia, explicando como iniciar no Instagram e mostrar as ferramentas básicas ali de início, que vai ser com a Ju, e no outro dia vai ser com a Nicole, que vai te ensinar o que é uma persona, sobre identidade visual, a importância de cada coisa, para você o quê? Para você aprender a andar com essa ferramenta que hoje é uma das ferramentas que muitas pessoas não acreditam, mas é onde você é vista pelo mundo. Foi a partir desse momento que eu me posicionei na rede social, que eu realmente falei, vamos embora, que hoje eu tive retorno. Hoje eu atendo pessoas fora do Brasil. Além desse workshop, tem um bônus, né? Esses 2 workshops são bônus. Tem um bônus também que as meninas do Dia do Aulão já adquiriram, que é a terapia gratuita comigo. 1 mês de terapia e 10 lives também, as 10 primeiras, né? Já tem uma quantidade boa lá, então 10 lives. Vai estar lá comigo também. Acaba tudo personalizado, cada um. E vamos ter também a gravação e acesso por 1 ano essa gravação e o grupo exclusivo de alunas, que vai ser também orientada por mim, acompanhada por mim. Sem contar que existe networking, né? Ali uma faz conexão com a outra e às vezes ali saem outros projetos também, né? Assim como eu me encontrei contigo dentro da mentoria da Miriam, né? E que foi pessoas que me deram presentes. Tem uma amiga querida que me presenteou com a mentoria dela e lá Deus me conectou com várias outras meninas. E uma delas foi você, né? E aí hoje você tá aqui, né? Sendo entrevistada por mim. Para mim é uma honra, Poli, eu quero te agradecer pelo teu sim, pela tua disponibilidade, né, de vir lá de Aparecida de Goiânia. A nossa gravação é feita aqui em Trindade, mas que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Onde você colocar a planta dos teus pés,
que seja próspero, que seja realmente abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Obrigada pela soma. Obrigada a você. Primeiramente, eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Porque sem Ele a gente não é nada. E eu sempre coloco Deus primeiro na minha vida. Até eu falo, né, nas lives. Eu não abro a câmera, não abro a live, não gravo um vídeo, não abro atendimento, eu faço atendimento online, sem antes convidar o Espírito Santo para estar comigo. Então, hoje eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Por esse convite. Agradeço a você também por essa oportunidade, porque eu sei que Deus há de recompensar você por esse vídeo também, que está aqui, né? Transbordando na vida das pessoas e também colocando, né? Para o mundo conhecer histórias, né? De restauração, histórias transformadas aí, né? De pessoas que eu tenho certeza de que esse projeto aqui também é abençoado por Deus e vai abençoar muitos mais. Amém. Eu recebo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar conosco até este momento. Compartilha, comente aí nos comentários, conte para nós o que você tem achado dos conteúdos, o que você achou do conteúdo, se algo aí tocou o seu coração, se você se identificou com algo que a Poliana trouxe. Eu vou ficar muito feliz em poder ler o seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.